Aqui comigo a candidata do MDB, Simone Tebet. Candidata, qual a avaliação da senhora, qual a avaliação que a senhora faz do debate? Venceu a democracia e vive a democracia brasileira. Aqui, apesar, obviamente, dos embates que são naturais, nós falamos de propostas daquilo que queremos fazer para o Brasil. Muito claramente que o Brasil precisa mudar de verdade. E aqui as propostas foram apresentadas e agora a palavra final é sua. O voto útil é o voto consciente. É aquele que no dia 2 de outubro o cidadão faz de acordo com o seu interesse, de acordo com aquilo, votando naquele ou naquela que ele acha que vai mudar o Brasil de verdade. Parabéns ao pool de empresas. Lamento a ausência do ex-presidente Lula, que prega o voto útil para acabar no primeiro turno, mas foge do debate. Alguém que foge do debate nesse momento tão difícil da história do Brasil, está preparado para resolver os problemas mais complexos do Brasil? Nós estamos. Todos aqui enfrentamos questão como a fome, comida cara, desemprego, falta de renda. O que nós vamos fazer para a saúde, para a educação e para a segurança no Brasil? Muito obrigada. Eu agradeço, candidata. Vamos agora com o repórter Gudrian Neuffer, que está com o candidato do PL, Jair Bolsonaro. Gudrian. Candidato Jair Bolsonaro, boa noite. Qual foi a sua avaliação desse debate presidencial aqui no SBT? Primeiro, parabéns à organização da televisão. A minha única crítica é o tempo muito restrito para você poder se expor. Mas é a regra do jogo, no meu entender. Perdeu, em grande parte, que é a ausência do presidiário, daquele homem responsável por um maior esquema de corrupção na humanidade, que roubou empregos, roubou sonhos de muita gente, que colocou o Brasil numa pobreza quase absoluta. Então faltou essa presença aqui. No mais, nós mostramos que o meu governo, com 2 anos de pandemia, nós ainda fizemos muita coisa pelo Brasil. Como, por exemplo, o Auxílio Brasil para atender os mais pobres. O Brasil continua criando empregos, uma média superou 200 mil por mês. Nós criamos o PIX, que ajudou muito o mercado. Diminuímos a violência em quase 40%, em níveis abaixo do histórico. Desde quando começou a se fazer isso daí, levamos água para o Nordeste. Nós realmente atendemos a todos no Brasil. E, obviamente, eu estou feliz, eu estou tranquilo e confiante no reconhecimento por parte da população brasileira. Obrigado, candidato. Agora vamos com o repórter Luciano Teixeira, que está com Ciro Gomes, do PDT. Luciano. Obrigado, Gudrian. Candidato, qual que é a avaliação? Quais são os pontos que o senhor destaca do debate de hoje? Primeiro, a iniciativa do pool de empresas de comunicação liderado pelo SBT, a quem todos os democratas do país devemos agradecer essa oportunidade. Os principais candidatos estão fazendo todo tipo de expressão para que não haja debate, para que eles não se exponham, de maneira um protegendo o outro, a gente não discutir com profundidade as causas da tragédia social, econômica e moral que o Brasil está vivendo. O lado negativo, para mim, é sempre a exiguidade do tempo, né? Você tem ali 45 segundos para falar de coisas sérias e aí não é culpa dos senhores do sistema, mas assim, a prevalência do tema corrupção acaba nos inibindo de discutir com mais profundidade emprego, salário, comida, que são talvez as grandes questões do povo brasileiro ao lado de saúde, segurança pública. E eu estava assim na ponta dos cascos para fazer a minha proposta toda, dizendo onde é que vem os números, mas enfim, pesando e medindo, eu agradeço muito essa oportunidade. E o tom negativo é um homem como Lula, que diz que todo mundo tem que deixar de ser candidato para votar contra o fascismo, que ele acha que é o Bolsonaro, vem o fascista aqui e ele se ausenta. Isso não é combater o fascismo. Obrigado, candidato. Vamos agora com o repórter José Luiz Filho, que está com a candidata Soraya Tronic. Obrigado, Luciano. Converso agora, como você disse, com a candidata do União Brasil, Soraya Tronic. Candidata, foi uma boa oportunidade para apresentar projetos e ideias aos eleitores? Foi uma excelente oportunidade para mostrar para o Brasil que o Brasil tem jeito. Foi uma oportunidade para mostrar que existe condições da gente mudar os rumos desse país e que não está nada sedimentado para essas eleições. Importante destacar a ausência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma covardia não vir falar com você, eleitor. Não vir prestar contas do que ele fez, do que não fez e do que
irá fazer de diferente? Não tem proposta. Também nós temos a situação do candidato Jair Bolsonaro. Nós precisamos abandonar e deixar para trás de vez, são 20 anos de corrupção e são 20 anos de má gestão. O Brasil tem jeito e eu conclamo todos os brasileiros e todos os candidatos à presidência da República que nos unamos em prol do nosso país e tomemos uma atitude para evitar o mal maior, que seria uma tragédia. Obrigado, candidata. Vamos mais uma vez com o repórter Gudrian Noffer, que está agora com o candidato do PTB, Padre Kelmon. Gudrian. Estou aqui com o Padre Kelmon. Padre, o senhor foi uma das grandes novidades desse debate. O senhor acredita que conseguiu se apresentar ao país? Qual foi a sua avaliação do debate? Eu gostei muito do debate, é a primeira vez em que um sacerdote e um padre participam de um debate presidencial. É uma experiência nova para mim, um desafio novo, mas saio daqui feliz e com aquele sentimento de missão cumprida. Porque a minha candidatura é uma candidatura para defender valores, defender a vida, defender a direita, defender aquilo que nós acreditamos como Deus, pátria, família, vida e liberdade. Eu pude falar disso que nós acreditamos. Eu pude dizer para você, brasileiro, abrir meu coração para você e pedir a você, nestas eleições, pense, vote com a mão na consciência. Escolha um candidato que defende Deus, que defende a pátria, que defende valores, que defende a vida, que defende você. Escolha Padre Kelmon para presidente, vote 14, Padre Kelmon, vote no PTB, vote para deputado federal no 14. Obrigado, padre. Agora vamos com o repórter Luciano Teixeira, que está com o candidato Felipe Dávila, do Novo. Luciano? Obrigado, Gudrian. Candidato, o que esse debate aqui no SBT teve de diferente, de novo, em relação a outros debates? Bom, a diferença é que nós continuamos a debater profundamente a corrupção, mas infelizmente não tratamos daquilo que o eleitor brasileiro quer mais saber, como o Brasil vai voltar a crescer, a prosperar, como que os brasileiros que trabalham, dão duro, podem contar com um Estado menor que hoje atrapalha a vida das pessoas que trabalham. Portanto, eu espero também nos próximos debates que nós tenhamos uma conversa em torno de propostas. Chega de debater só o passado, só corrupção. É importante. Hoje o debate teve grande exposição aqui sobre a questão da corrupção. Ela é importante, mas o brasileiro quer saber quando o Brasil vai começar a crescer, gerar renda e emprego. Porque se isso não acontecer, nós não resolveremos os problemas sociais desse país. Tá certo, candidato. Muito obrigado. Vamos agora com o repórter José Luiz Filho, que está com Carlos Nascimento. Obrigado mais uma vez, Luciano. E eu, como você disse, converso agora com o jornalista Carlos Nascimento, que mediou o debate. Nascimento, há uma semana da eleição, você que estava ali entre os candidatos, avalia que eles conseguiram aproveitar o debate para conquistar os eleitores indecisos? Teve muito pedido de direito de respostas, teve interferências. Por pouco você não pediu para cortar o microfone, né? Olha, não, absolutamente. A gente, quando começa, tem que ir até o final, né? E isso é normal num debate dessas proporções. Eu acho que não só os candidatos aproveitaram, como os eleitores também, os nossos telespectadores e aqueles que acompanham os outros veículos do pool. Porque apesar de não ter comparecido um dos candidatos, e um candidato importante aí na disputa, o debate foi firme, foi soberano, foi bom, foi empolgante. Houve vários pedidos realmente de direito de resposta. Quando foi o caso, eles foram concedidos, mas não foi um debate apático, morno, nem conformado por parte de ninguém. Eu acho que foi um bom debate. Bom debate para mediar? Para mediar, eu acho que, claro, não teve nada de extraordinário. Os candidatos todos se comportaram bem, né? Eu acho que cumpri o meu papel. Algumas vezes eu chamei um candidato de comentário uma hora, mas tudo bem, o que eu vou fazer, né? Acho que foi legal. Tá certo, obrigado, Nascimento. Este foi o giro de entrevistas com a avaliação das candidatas e candidatos e também do mediador do debate, jornalista Carlos Nascimento. Debate para presidente, a hora da decisão. Rosiane. 20h36. Debate terminou no estúdio bem aqui ao lado, mas no estúdio 4 nós seguimos ao vivo aqui no Portal Terra com as considerações finais dos nossos comentaristas, analistas políticos. Deixa eu colocar o Eduardo Green aqui na roda de conversa. Quero saber de você, Eduardo.
Como que você avalia, então, ao todo esse debate, os principais pontos, quem foi melhor? Dá para a gente pontuar se teve algum vencedor, alguém saiu daqui com uma imagem fortalecida e alguém saiu daqui com uma imagem mais prejudicada? Qual que é a sua avaliação? Bem, acho que o debate ele cumpre uma função importante sempre, que é o de deixar a sociedade brasileira a par do que os candidatos pretendem fazer, também permite o cotejamento de ideias. Eu acho que, claro, a primeira questão óbvia a destacar é que era esperado, foram as críticas muito duras com relação à ausência do ex-presidente Lula, que terá que ser avaliado se vai ter alguma repercussão negativa ao longo da semana, sobretudo os outros candidatos fazendo imagens, mostrando o púlpito vazio com a sua ausência do debate. A segunda questão que me chamou muita atenção foi a importância que o tema da corrupção teve nesse debate, diferentemente do debate da Band, considerando que as pesquisas mostram que não é essa hoje a principal preocupação da população brasileira. A preocupação hoje é fome, é desemprego, é a inflação, mas o tema surgiu de maneira muito forte, inclusive gerando direito de resposta para o caso do presidente Bolsonaro e de Ciro Gomes. A terceira questão, respondendo à sua pergunta, eu acho que novamente Simone Tebet se desempenhou muito bem no debate. Ela foi muito contundente nas críticas a Bolsonaro, ela foi muito firme nas suas respostas, ela foi muito assertiva nas suas perguntas e ela consegue ter muita precisão no diálogo. Ela está dialogando com a mulher, mãe de família pobre que passa necessidade num contexto de crise social e econômica no país. Então, mais uma vez, me parece que ela foi muito bem. Um quarto aspecto que chama atenção é a urgência com a qual o presidente Bolsonaro precisa dialogar com aquele que hoje é o eleitor majoritariamente favorável ao ex-presidente Lula. Aquele eleitor que ganha até 2 salários mínimos, que é pobre e que mora no Nordeste e que hoje dá uma ampla vantagem em favor do ex-presidente Lula, e que é, pelas pesquisas, não só beneficiário do Auxílio Brasil, mas que nem por isso dá voto no presidente Bolsonaro, porque diz, este Auxílio Brasil foi eleitoreiro, portanto, isso não muda meu voto. O Bolsonaro, em vários momentos, fez esse diálogo. Chama atenção também no caso de Bolsonaro, que me parece mais uma vez que ele escorregou no que diz respeito à pauta das mulheres. Não apenas porque ele foi muito duro nas críticas com as duas senadoras, a Soraya Tronic e a candidata Simone Tebet, mas também, essa vez de maneira um pouco menos dura, mas novamente fazendo enfrentamento à pergunta feita pela jornalista da Veja. Então acho que tem esse destaque aí também a ser feito. E também me chama muita atenção, o que eu acho que é muito ruim para Bolsonaro, ter utilizado o padre Kelvin, não é nem como linha auxiliar da sua candidatura, mas como um cabo eleitoral explícito, com jogo combinado, que ficou muito feio, me parece, para Bolsonaro. Então, quero crer que Bolsonaro não conseguiu acumular muito para o que ele precisa, que é tirar a diferença do ex-presidente Lula nesse debate. Nesse sentido, acho que o padre Kelvin teve o pior desempenho de todos no debate. Por outro lado, Ciro, dessa vez, ele teve um desempenho menos duro, digamos assim, mais contra o PT e Lula do que no debate da Band, porque nesse debate ele foi tão duro com relação a Lula, como foi, me parece, também com relação a Bolsonaro. E destaca uma última questão, que é previsível nesse contexto, no qual as candidaturas de Soraya e, sobretudo, de Ciro e de Simone Tebet estão fazendo um grande esforço para evitar o chamado voto útil, foi esse destaque dado durante o debate. Ou seja, há um esforço grande dessas candidaturas, sobretudo Ciro e de Simone, de manterem a perspectiva do eleitor de fazer uma escolha no primeiro turno, e nós vamos ter que verificar se este apelo feito pelos dois candidatos vai ter repercussão prática na última semana, porque sabe-se que o eleitor brasileiro não gosta de votar, digamos, em candidato derrotado. Então é possível que o voto útil, a despeito de ele ter tido essa importância no debate, hoje venha a ter um crescimento, nesse caso, me parece, muito mais em favor do ex-presidente Lula. São essas as questões que me parece foram relevantes no debate de hoje promovido por esse pool de canais. Agradecer pela participação. Muito obrigado, viu, Eduardo? Obrigado.
Deixa eu dar um passinho aqui para o lado, chamar para a conversa o Olavo Nogueira Filho, diretor executivo Todos pela Educação. Olavo, educação foi um assunto que não foi muito abordado no debate. Você sentiu falta de temas mais quentes pautados a isso? A gente veio de uma época pós-pandemia, onde a questão da educação ficou muito afetada, né? Principalmente para quem está começando a se alfabetizar. Qual que é a sua avaliação geral no que tange a educação sobre esse debate? Pois é, ainda que nesse último bloco o tema tenha aparecido de maneira mais intencional, quando a gente compara esse debate com o primeiro debate presidenciáveis, fica nítido que o tema teve uma presença muito mais tímida, né? E, além disso, chama atenção o fato de que os efeitos da pandemia e a urgência para uma ação emergencial não apareceu, né? Esse foi o comentário que, de maneira muito breve, a gente conseguiu fazer ali num dos intervalos. Então, ressalto aqui, acho que o alerta para quem está acompanhando os debates, que é a importância de entendermos que, ainda que a pandemia, felizmente, tenha acabado, os impactos, os efeitos disso que se passou estão aí, né? São impactos de natureza educacional, são impactos de natureza não educacional e que exigem do próximo presidente da República algo que nós não temos hoje, que é uma ação nacional, uma ação emergencial, né, de recuperação pós-pandemia, de maneira articulada aos estados e municípios. A notícia, ou as duas notícias mais otimistas nessa seara, é que, primeiro, é possível recuperar, e a segunda é que nós temos alguns estados e municípios que estão avançando excelentes iniciativas e que, portanto, podem servir de referência ou de farol. Dito isso, acho que há uma segunda dimensão dessa discussão sobre educação, sobre os desafios que o próximo presidente ou a próxima presidente terá e que, de certa maneira, foi tocado, né, no debate de hoje, quando se discutiu, por exemplo, a questão do tempo integral, né? E aqui eu me refiro ao desafio da retomada de uma agenda de melhorias estruturais, né, nas políticas públicas educacionais. A gente tem que ter em mente que o desafio que hoje está posto, que já existia antes da pandemia, mas que foi acentuado, exige do próximo presidente uma ação muito vigorosa para conseguir apoiar, ajudar as escolas a melhorarem a sua qualidade. E aí, claro, a agenda de tempo integral é um bom exemplo, afinal de contas a gente tem hoje no Brasil, a cada 100 escolas, 15 escolas que estão em tempo integral, enquanto nos países mais envolvidos o tempo integral já é a regra, né? Mas, para além disso, há uma última agenda que vale ser destacada, que é a agenda dos professores, das professoras. Se a gente quer, de fato, mudar o jogo na educação brasileira, a gente precisa fortalecer a profissão docente. E a gente tem que partir do entendimento de que o professor, a professora, são parte da solução e não do problema. Isso passa por investir na atratividade da carreira, conseguindo com que mais alunos com bom desempenho no ensino médio escolham essa profissão, passa por melhorias na formação inicial de professores, melhoria no desenho das carreiras docentes e melhores condições de trabalho. Próximo governo federal, se tivermos um governo realmente comprometido com a agenda, comprometido com os temas que de fato importam, tem muita coisa que pode ser feita.